Olá, turma do primeiro ano. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês a correção da atividade número 1 que nós vimos na primeira unidade, certo? Que foi uma atividade referente à aula que teve no EducaPE no dia 17 de abril. E essa aula foi sobre o tema da água. Eu esperei um bom tempinho para poder começar a fazer a correção junto com vocês, porque tiveram algumas pessoas que têm dificuldade de acesso à internet ou problemas com o celular e acabaram entregando essa atividade um pouquinho mais tarde. Então, eu estou começando a fazer essas correções a partir de agora por causa disso, ok? Então, vamos começar com essa sequência de vídeos. E para a questão número 1. Na questão número 1, eu pedia para correlacionar a primeira coluna com a segunda em relação à classificação dos compostos orgânicos e inorgânicos. A gente aprendeu que as substâncias que estão presentes nos seres vivos são divididas em compostos orgânicos e inorgânicos. E a gente viu que os elementos que são inorgânicos são somente os sais minerais e a água. Todos os outros demais elementos, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e ácidos nucleicos, são todos pertencentes aos compostos orgânicos. Então, inorgânicos, a gente só tem esses dois, ok? Então, glicídios e lipídios são orgânicos ou inorgânicos? Orgânicos, né? Número 1. Como eu falei, todos os demais são orgânicos, só é inorgânico água e sais. Vitaminas e ácidos nucleicos, orgânicos, número 1. Água e sais minerais são inorgânicos, né? Como eu falei aqui, então, número 2. Aminoácidos, proteínas e enzimas são orgânicos, número 1. A sequência era 1, 1, 2, 1, ok? Na segunda questão, é uma questão sobre o verdadeiro e falso, ok? Então, a gente vai marcar a alternativa verdadeira ou a alternativa falsa e eu vou mostrar onde está errado nas alternativas. Na primeira, diz assim: a água é uma molécula formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Exatamente. 2 átomos de hidrogênio, eles aqui, ó. H2, 2 hidrogênios e 1 de oxigênio. 1 de oxigênio, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, H2O. Então, essa alternativa é verdadeira. Próxima alternativa. A geometria da molécula da água é linear, ou seja, não forma polo. Falso, não é linear, é angular. Ok? É angular. A molécula da água, ela é dessa forma aqui, ó. Ó, um oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Ela forma um ângulo, olha aqui, ó, tá? Isso é um formato angular e não linear, ok? Então, tá falso. A água é uma molécula polar? Sim. O que significa ser uma molécula polar? É uma molécula que forma polos, certo? Então, o que significa formar polos? Quando esse oxigênio se liga a esses 2 hidrogênios, sobram 2 elétrons aqui, ó, que deixam esse polo superior do ângulo da molécula negativo, enquanto os 2 hidrogênios carregam cargas positivas. Se eu tenho uma molécula tendo um polo negativo e um outro positivo, isso significa que ela é uma molécula polar, ou seja, ela tem polos, né? Imagina como se fosse uma pilha. A pilha tem um polo positivo e um polo negativo. A molécula da água tem um polo positivo e um polo negativo, logo ela forma polos, então ela é polar. Se ela não formasse polos, se ela fosse linear, se ela fosse assim, ó, isso é uma molécula linear, coisa que a água não é. A água não é linear, certo? Toda molécula linear, ela é apolar, que é o que a água não é. Então, aqui tá verdadeiro, ela forma polos. A molécula da água apresenta 2 tipos de ligação.
de ligações, as ligações interatômicas e intermoleculares, correto. Ó, as ligações interatômicas são essas ligações que existem entre um átomo e outro, que é o que a gente vê entre oxigênio e hidrogênio, ligações interatômicas. Se eu colocasse outra molécula d'água aqui, ó, deixa eu escrever outra aqui. Esse hidrogênio ia querer se ligar a esse oxigênio daqui através de uma ponte de hidrogênio, e isso daqui, uma ligação desta molécula com esta molécula, é uma ligação intermolecular entre uma molécula e outra. Então, a água também faz ligação intermolecular, logo essa alternativa é verdadeira. A molécula da água se liga com outras 6 moléculas de água através das pontes de hidrogênio? Não, não são 6. São 4, tá? Cada molécula de água consegue se ligar a outras 4, ok? Então, tá? Falso. Cite 5 funções da água nos seres vivos. Essa questão é livre, certo? Eu vou trazer aqui 5 funções, mas vocês poderiam citar outras. A água participa do transporte de substâncias. É um exemplo. A água participa de reações químicas no corpo. Outro exemplo. A água, ela participa da hidratação do corpo dos seres vivos. A água tem função de controlar a temperatura no corpo dos seres vivos. E, por último, a água também pode ter a função de eliminar substâncias do corpo, certo? Esses seriam alguns exemplos de funções da água no corpo dos seres vivos. Na quarta questão, eu tenho aqui o seguinte. Eu dou algumas frases e algumas palavras e peço para que vocês encaixem essas palavras corretamente aqui nas alternativas. Então, vamos lá. Isso daqui são palavras que dizem respeito às propriedades da água, certo? A letra A diz assim: o tchananã da água é 0 grau e o tchananã de 100 graus. O que é 0 graus na água? O ponto de congelamento, tá? A água congela a 100 graus, então aqui é ponto de congelamento. E o que é 100 graus na água? É a temperatura que ela entra em ebulição, que ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Ponto de ebulição. Então, aqui é ponto de ebulição. O ponto de congelamento é quando a água passa do estado líquido para o sólido. Ela faz isso a 0 grau. E o ponto de ebulição é quando ela passa do estado líquido para o gasoso. E ela faz isso aos 100 graus. Letra B. A capacidade dos insetos conseguirem flutuar na superfície da água deve-se a quê? A alta tensão superficial. As moléculas da água na sua superfície têm uma ligação intermolecular muito forte, formando uma tensão, como se fosse uma película, e que faz com que seres que sejam bem leves, como é o caso dos insetos, consigam flutuar. Eles não rompem essa película que é formada pela alta tensão superficial, certo? Então, aqui é alta tensão superficial. Na letra C, o tchananã da água permite com que ela absorva para si o calor quando ela está em uma superfície quente, como é o caso do suor no corpo humano. Ó, essa capacidade que a água tem de absorver muito fácil o calor para si é chamado de alto calor específico, certo? Ela absorve o calor para si e quando ela absorve, ela acaba entrando no estado de ebulição. Então, isso daqui é alto calor específico. Na letra D, a tchananã é a capacidade que a água tem de subir em superfícies, como quando ela sobe em um canudo colocado em um copo com água.
Essa propriedade que a água tem de subir facilmente em qualquer superfície é chamada de capilaridade. Ok? Vamos lá para o quinto e último. No quinto diz assim: qual das alternativas abaixo descreve os fatores de variação de quantidade de água? Então, a água, ela varia de acordo com três... Desculpa, não estava vendo, vou falar novamente. Qual das alternativas abaixo descobre os fatores de variação? Qual das alternativas abaixo descreve os fatores de variação da quantidade de água? Ó, a água, ela varia de acordo com três fatores, tá? Ela vai variar de acordo com os fatores do metabolismo, da idade e do tipo do organismo. Vê só. Com relação ao metabolismo é o seguinte: quanto maior a atividade do metabolismo de um ser vivo, maior é o consumo de água. Ok? Quanto menor, menor a necessidade de água, então menos varia. Com relação à idade, quanto maior a idade de um ser vivo, menor a quantidade de água que existe nele. Então, a relação inversamente proporcional. E varia de acordo com o organismo. Se esse organismo vive em um ambiente aquático, por exemplo, como é o caso das águas-vivas, ela tem uma alta quantidade de água. Então, seres vivos que vivem em ambiente aquático, por exemplo, tem uma quantidade de água muito maior do que quem vive em ambiente terrestre, tem uma quantidade de água menor, ok? A resposta aqui é a letra C. As demais relatam várias características que, na verdade, a maioria delas são propriedades da água, certo? Aqui, capilaridade é uma propriedade da água, adesão, coesão. Aminoácidos, glicídios e sais minerais são outros elementos, são elementos orgânicos que não tem nada a ver com a água. Hidrogênio e oxigênio são elementos químicos que compõem a água, né? A ligação covalente é um tipo de ligação. Hidratação é uma função da água, solvente universal é uma propriedade, e transporte de substâncias também é uma função. Fatores de variação, ou seja, como a água varia para mais ou para menos, ela varia de acordo com o metabolismo, com a idade e com o tipo de organismo. Então, a resposta é letra C. Ok, pessoal? Desejo bons estudos para vocês.